Hoje eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs um texto que não é muito compartilhado geralmente, né? A gente lê o Velho Testamento e muitas vezes a gente não tem a dimensão daquilo que está no Velho Testamento, né? Das bênçãos e das riquezas que estão no Velho Testamento. E tem histórias, muitas histórias lá, né, Eli? Que até hoje podem representar muito para nós. E é sobre uma história de um homem que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Amém? Neemias. Vamos falar sobre Neemias. O homem que restaurou muros, né, irmã Lindaura? Neemias 1. Esse livro está lá depois de Esdras. Antes de Jó, antes de Salmos. Amém? Neemias. Irmãos, eu estava assim pedindo a Deus um texto, né? Senhor, coloca um texto, uma palavra no meu coração, né? Coincidiu, Vitor, de ser Dia das Mães. Falei, será que eu falo alguma coisa direcionada para as mulheres? Mas o Senhor colocou esse texto no meu coração, Delano, muito forte. E foi, durante a semana inteira eu orei, e foi ontem pela manhã, né, que eu acordei e comecei a ler esse texto, Ruth. Comecei a ler esse texto e Deus falando ao meu coração. Eu falei, essa é a palavra, Senhor. E essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para nós, povo de Deus. Mas você que está aqui essa noite, que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não o confessou, você pode ter certeza que o que está aqui nesse texto também vai falar ao seu coração, amém? Então vamos ouvir aqui da palavra de Deus. Bom, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. Bom, irmãos, quando eu comecei a meditar sobre Neemias e Manlidaura, eu fiquei assim, meu Deus, o homem era um copeiro de um rei. Qual era o papel de um copeiro do rei? Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Essa figura, né, o longânimo, né? Essa figura era rei do Império Persa. Na história, Israel tinha passado já por alguns cativeiros, né? Ele passou pela escravidão do Egito, passou pelo cativeiro assírio, que era terrível, né? Eles eram terríveis, os assírios. Israel acabara de passar pelo cativeiro babilônico.
Os irmãos lembram da história de Daniel, né? Pois é. A história de Daniel tem a ver com esse cativeiro lá da Babilônia. Então Israel já estava completamente devastado. A nação estava destruída. Os reinos do norte e os reinos do sul já haviam sido separados desde a morte de Salomão, né, Eli? Quando Salomão morreu, os reis que vieram depois dividiram o reinado. Os reis do norte foram 10 tribos de Israel, o reinado do norte, e o reinado do sul ficou com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E o reinado do sul durou mais um pouco, porque logo o reino do norte foi tomado pelos assírios, foi dominado pelos assírios e foi devastado por eles. Tanto que resultado disso, por exemplo, é o povo samaritano, né, que foi já fruto de uma grande mistura, não só mistura em termos étnicos, mas também mistura, sincretismo em termos religiosos. Então a palavra do Senhor, a lei do Senhor, não mais estava sendo seguida como deveria, né? O reino do norte então foi devastado, Tião. E aí o que restou? O reino do sul, Judá e Benjamim. Só que aconteceu que os babilônios também invadiram o reino do sul e acabaram com tudo, sendo que o último deles, Nabucodonosor, fez um estrago, destruiu, devastou Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino do sul, enquanto Samaria era a capital dos reinos do norte. E o que acontece então? Nesse cenário devastador, nesse cenário horrível de destruição, de morte, que não chega assim, o que aconteceu no sul, talvez não chegue nem perto do que tinha acontecido lá. O que tinha acontecido lá, irmãos, era de uma crueldade tamanha. Tudo foi destruído, não pela força da natureza, das águas, ou, né, por causa de um grande terremoto, né, ou por causa de um vulcão em erupção, não. Lá foi a espada do Império Babilônio, que simplesmente devastou Jerusalém, acabou com os reinos do sul, acabou com os povos do sul. Os que ainda restaram vivos foram levados cativos, porque essa era a forma de eles dizerem: olha, agora isso aqui é nosso, isso aqui nos pertence. Levava-se cativo, porque o território até hoje é muito importante, né? Você vê que há nações que até hoje guerreiam para terem possessão de territórios. Por quê? Porque tem alguma riqueza naquele território, ou porque aquele território é estratégico para algum tipo de dominação, não é verdade? Então aquele território também era estratégico para muitos povos que viviam guerreando naquele momento. E eu estou falando de uma história que está mais ou menos ali entre o 6º e o 5º séculos antes de Cristo. Uma história que para nós, de certa forma, não é tão antiga assim, né? É uma história até de certa forma mais recente, tanto que existem registros desses grandes impérios, né? Desses grandes nomes, desses grandes imperadores, sendo que o último desses impérios, que veio antes do Império Grego, foi o Império Medo-Persa, que é o império que está sendo relatado aqui, né, nesse texto. E esse grande homem que a gente vai ver, né? Neemias era copeiro do rei. Qual era o papel de um copeiro? Ele não só servia a mesa, mas o copeiro também era encarregado de provar laranja, o vinho do rei, antes que o rei tomasse, por conta de envenenamento. Então ele era um homem de extrema confiança do rei, né? Antes do rei beber suas bebidas, seu vinho, aquele copeiro então, né, punha na taça o vinho para provar. Se tivesse envenenado, né, ele é que ia morrer primeiro. Então era um homem que fazia parte da corte, que estava ali na corte com o rei, servindo esse rei. Não era um homem qualquer. Interessante que Deus gosta de usar esses homens que estão ali dentro da corte, né? Fez a mesma coisa com José, né? José estava ali pertinho de Faraó, e quando Deus levanta José, faz de José também, né, um trovão, né, nas mãos dele. Aquele homem muda a história do seu povo. E nós temos aqui Neemias. Neemias foi contemporâneo de Esdras. Esdras era um escriba, aquele homem que escrevia, né, um cronista. Ele tinha responsabilidade de registrar
a história do seu povo. E se você for ao livro de Crônicas, você vai ver lá referência a esses escritos de Esdras. E esse texto aqui, não sei se os irmãos perceberam, esse primeiro capítulo ele é todo narrado em primeira pessoa. Quando a gente estuda, né, a narrativa, a gente fala o seguinte, que quando se narra em primeira pessoa, esse texto tem um caráter testemunhal, ou pode ser também um relato pessoal. E nesse texto aqui nós temos aqui um caráter testemunhal, né? Aqui Neemias começa a contar que o irmão dele foi até Jerusalém, trouxe notícias de lá. E ele coloca uma data. Geralmente, né, quando o livro tem caráter histórico, ele começa com uma data. No ano tal, né, no mês do tal, eu estava assim, 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 né? No império do fulano de tal, ou no governo, ou sob o governo do fulano de tal, porque isso é registro histórico também, tem força histórica também. Então, quando Neemias começa a falar que o Anani, né, meio xarameu, né, chega de Jerusalém, ele diz assim: olha, o estado de Jerusalém é devastador, a situação é crítica, porque já haviam se passado, irmãos, cerca de 120 anos de quando Zorobabel, da parte de Deus, entra em Jerusalém para então reconstruir a cidade. Foi a primeira, logo depois do cativeiro, foi a primeira chegada dos ex-cativos, né, desse pós-cativeiro a Jerusalém, foi com Zorobabel. 100 e poucos anos depois, a situação ainda permanecia crítica. Era muito difícil. Nós estamos incomodados porque tem uma semana que não para de chover no sul e a gente fica, né, com o coração e ora, Senhor, tem misericórdia. E esse final de semana, e a semana que vem tem aí, né, vai vir uma geada, vai ficar 5 graus, aí o nosso coração fica miudinho, né, Fátima? Senhor, tem misericórdia daquele povo. Lá foram mais de 100 anos. Mais de 100 anos que a situação, Ruth, não mudava. Permanecia a mesma. E até pior, porque havia fome em Israel. As pessoas pobres estavam mais pobres ainda, Samuel. E eles tentavam arranjar as coisas. Politicamente estava tudo destruído, economicamente tudo destruído. Era só ruína, era só devastação. E Neemias então, numa atitude que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite. Um homem com uma atitude mudou a história de Israel. Um homem com uma atitude refez a história do seu povo. Esse homem, quando ele soube dessa notícia, ele se retirou e ele chorou, Tião, ele lamentou, ele orou ao seu Deus e fez com que Deus lembrasse da aliança que ele havia estabelecido com o seu povo, na figura de Moisés. Mas ele não só fez com que Deus lembrasse disso, Tião, ele fez o que também? Senhor, nós pecamos. Eu e o meu povo pecamos. Eu me arrependo, Senhor, porque nós nos corrompemos, nós pecamos contra Ti. Então Neemias não era simplesmente um copeiro. Neemias era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que naquele momento estava ali diante do seu Deus, lamentando em nome de toda uma nação. Um homem só, Derones. Um homem só em oração, pedindo a Deus clemência, pedindo a Deus misericórdia pelo seu povo. Por quê? Porque aquele homem Deus usaria para mudar a história de Israel, para restaurar os muros que estavam devastados e destruídos. E ele então se coloca diante do Senhor em oração. Irmãos, se o seu coração, se os nossos corações não se moverem de compaixão, se o seu coração, se a sua mente, se o seu corpo, se tudo que você é não se comove diante da destruição, você tem que desconfiar. Alguma coisa não está certa. Porque diante da destruição, Samuel, a gente tem que chorar. Diante da devastação, a gente tem que lamentar. Quando os telhados, nessa semana eu escrevi um textinho falando assim, quando o telhado vira chão, Rogério, igual virou para esse pessoal que está lá no sul, tem momento que o telhado da gente vira chão, né? A gente sobe tentando escapar, e chega um momento, Genesi, que não tem mais para onde fugir. Você já chegou no telhado, você não aguenta mais subir, você tem que fugir.
Imagina que esse povo estava desse jeito. Eles já não suportavam mais anos e anos de cativeiro. Foram 70 anos profetizados por Jeremias. E foram 70 anos em que aquele povo passou ali, naquele cativeiro terrível. E olha que eu não entrei nos detalhes do que os babilônios faziam quando eles conquistavam o povo. Eles matavam tudo, destruíam tudo, devastavam tudo, acabavam com tudo. E era estupro, e era morte, e era as torturas mais terríveis. Enfim, tudo que vocês puderem imaginar que um exército pode fazer para destruir, eles faziam. Geralmente eles deixavam vivos quem? Os nobres, né? Aqueles que tinham mais talentos, artistas, artesãos, né? Artífices, né? Pessoas que trabalhavam, que tinham uma posição. Por quê? Porque eram os nobres, né? Daria para explorá-los e também explorar a inteligência deles, né? Mas a grande massa do povo sucumbia à espada, porque a guerra era real. A guerra estava presente, a guerra estava na vida deles. E eles queriam dominar, eles queriam ampliar o seu império. E devastar territórios vizinhos, ou então dominar esses territórios, fazia parte disso, porque à medida que eles avançavam, eles ganhavam mais território, né? Então isso era uma prática muito comum no Velho Testamento. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a luta entre os povos, entre os povos, as lutas, as guerras, eram geralmente por território. Por quê? Porque isso era uma prática deles. Era assim que eles sabiam como conquistar e faziam as suas conquistas. Então, no meio disso tudo, Israel estava ali. E cercado de inimigos também. Porque tinha, né? Lá no sul, tinha quem? Tinha Amonita. Do outro lado, né, tinha Moabita, e por aí vai, Edomita. Tinha gente de todo lado que não gostava de Israel. Não é muito diferente de hoje, né? Tinha árabe, tinha gente de tudo quanto é canto em volta ali. E uns eram inimigos dos outros, e tudo parente, tá, irmãos? É primo de não sei quem, outro era filho de não sei quem, um é da descendência de Sem, outro é descendente de Cão, outro é de Jafé, outro é descendente de Esaú, tudo parente ali, a brigalhada só, né? Não é muito diferente das nossas famílias também não, né? Só Deus para ter misericórdia, né? Mas era assim, era desse jeito. E Neemias então, depois que ele chora diante do Senhor, ele toma uma outra posição. Ele vai ter com o rei Artaxerxes. Quando ele está servindo esse rei, lá no capítulo 2 você vai ver que o rei sente que ele está triste, que ele não está como ele costuma estar, né? Ele sente uma diferença em Neemias. Então o rei pergunta a Neemias: o que está acontecendo, Neemias? Por que você está assim? E ele conta: como é que eu poderia estar se a terra onde os meus pais estão enterrados está devastada, está completamente destruída? Então o rei pergunta: o que você quer que eu faça então? Né? O rei pode fazer essa pergunta, né? O que você quer que eu te faça? Jesus também perguntava assim, né? O que você quer que eu faça por você? E aí Neemias então rasga o coração para o rei e fala: eu preciso ir lá, eu preciso voltar àquele lugar, eu preciso ajudar o meu povo a reconstruir os muros. Então o rei e a rainha estabelece um prazo, né, para que ele vá, mas para que ele volte. E ele, além disso, ele pede cartas ao rei, como que recomendando, né, recomendando aquele caminho por onde ele vai passar, para que ele mostre, né, para aqueles outros líderes das outras terras por onde ele vai passar até chegar a Israel, percebam que ele não está ali por estar. Ele foi enviado do rei. Quando você é enviado do rei é diferente, né? Você tem carta aberta para passar. É como se fosse o passaporte dele. Está lá carimbado, então ele vai poder passar sem ser morto, né? Ou sem ser perseguido. Então Neemias vai. E esse texto, irmãos, até o capítulo 5º, capítulo 6º, eu fiz algumas anotações do que nós podemos aprender com a vida de Neemias, Nerones, com os inimigos de Neemias e com o povo que ele encontrou ali em Jerusalém. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O que eu aprendo com Neemias? Esse livro é formado por 13 capítulos, é rápido de ser lido, é fácil de ser lido, é um livro muito bom, muito interessante, porque ensina muita coisa para a gente. Agora ensina fundamentalmente para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente entra nesse auditório, a gente fala assim: meu Deus, eu queria tanto que o fulano estivesse aqui comigo, eu queria tanto que isso fosse assim ou aquilo fosse. Às vezes os nossos líderes pensam também: meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Diante de uma situação que se
mostra imperativa, né, que se mostra grande, vocês às vezes não sabem como resolver. Poxa, mas a gente tinha, né, a figura tão forte aqui do irmão Valtir, que era uma pessoa que nos ajudava tanto, era um homem de Deus que estava ali, né, o que ele podia fazer, ele ia fazendo, como é que a gente vai fazer agora? E toda vez que a gente sente a ausência de alguém que para nós é muito importante, ou foi fundamental na construção de algo nas nossas vidas, é assim. A gente se sente meio que sozinho, né? Meio perdido. Por quê? Porque você fica pensando assim, Deus, o que vai ser de nós agora? O que vai ser de nós agora? Não é verdade? Então quantas vezes eu paro lá em casa e penso, meu Deus, eu preciso orar. Orar pela igreja, orar por mim. O que vai ser de nós, Senhor? A gente precisa, né, ter uma expectativa de futuro sempre. E não é uma coisa que assombra só o meu coração, só o coração de líderes, né, na igreja, ou líderes nos grupos familiares. É uma coisa que assombra os nossos corações. O que vai ser de mim? E a gente fica às vezes se perguntando, né? O que eu vou fazer para melhorar isso? Ou o que eu vou fazer para que algo melhor seja, né, feito naquela outra área, naquela área ali? E a gente fica se perguntando. E a primeira coisa que esse homem fez, diante daquele cenário, foi orar. A oração, irmãos, é a primeira coisa que nós temos que fazer em todas as situações das nossas vidas. E todas e quaisquer situações em que nós nos virmos diante de um cenário destrutivo, um cenário de horror, um cenário de angústia, de desolação, é orar. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que a igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa orar. E hoje há um esvaziamento enorme nas reuniões de oração das nossas igrejas. Quando eu falo nossa igreja no sentido bem amplo, né, da igreja do Senhor. Você convida as pessoas para tudo, Tião, elas são sempre disponíveis. Mas a oração é sempre o mais difícil, é o mais desafiador. Por quê? Porque tudo está aí para entreter você, para tirar você do foco da oração. É filho, é neto, é um problema, é o que vai resolver, é porque amanhã tem um aniversário, é porque eu preciso pagar isso, é porque nesse horário eu não posso fazer aquilo, é porque eu cheguei no emprego, estou morto de cansaço. Esse homem deixou tudo. Esse homem abriu mão de tudo e orou e falou, rei, estou indo. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais ouvir falar que o meu povo está em desolação e não fazer nada, e cruzar os braços e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Me acomodar. Deus não usa pessoas acomodadas. Deus não usa pessoas que sentam e ficam na expectativa de. Deus usa aqueles que se levantam e vão, e enfrentam a batalha frente a frente, mesmo sendo copeiro. Mesmo sendo um copeiro. Ele não era homem de armas, ele não era um homem de guerra, ele não era um pedreiro, né? Ele não era um mestre de obras, mas ele tinha um desejo, Derones, de ver os muros de Jerusalém restaurados. Jerusalém, que é a cidade da paz, e que viveu momentos terríveis de guerra e vive até hoje. Então o que eu aprendo com esse homem, Dudu? O que eu aprendo com Neemias? Primeiro, ele se entristece, ele se comove e ele ora ao Senhor. Então tem que haver comoção. Algo tem que tocar o seu coração para que você se sinta levado a fazer. Você precisa se entristecer por aquilo que você vê que não está correto aos olhos do Senhor e que não é bom aos olhos do Senhor. Precisa haver no seu coração uma santa tristeza que te impulsione a dobrar os joelhos e a orar, e a buscar a face do Senhor, e a não parar enquanto Deus não responder a sua oração. Assim foi com os homens de fé da Bíblia, e assim é até hoje, porque o meu Deus não muda. O meu Deus não muda. O meu Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. E Ele não se volta para trás quando alguém clama. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que alguém que se humilha e que ora e que busca a face do Senhor, Ele então do céu se volta para a pessoa e responde a oração do aflito. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor a quem nós servimos. E ponto final. Tudo que passa disso é mentira, é falácia sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus ama, o nosso Deus é amor, o seu nome é amor, o seu nome é misericórdia, o seu nome é perdão.
Esse é o Deus de Israel, que amava, que tinha misericórdia desde os tempos do Antigo Testamento. Ele não mudou. Ele é o nosso Deus. Depois eu vejo esse homem se arrependendo. E ele não se arrepende por si, ele se arrepende em nome de todo o seu povo. Ele se humilha, ele fala: Senhor, nós pecamos, Senhor. Nós nos desviamos de Ti, Pai. Nós esquecemos a lei. Nós deixamos a lei de lado. Nós não seguimos a Tua voz. Ele fala em nome dele, em nome do povo. Ele poderia dizer: ah não, eu sou, eu estou aqui servindo ao rei, está tudo certo, eu sou uma pessoa boa, estou bem aqui, está tranquilo. Não, de jeito nenhum, Ele fala: Senhor, nós. Ele usa o plural. Ele fala em nome de um coletivo. Ele fala em nome do seu povo. Ele não fala nem por si, nem apartando-se e colocando só o outro. Ele fala em nome de uma nação. Ele também parte para a reconstrução. Ele parte, mas antes ele pede autorização de quem estava sobre ele. Irmãos, nós estamos sob autoridade. Não adianta nós empreendermos qualquer obra se não for com o aval das autoridades. E aquele homem então pediu ao seu rei para fazer isso que ele queria fazer. Ele simplesmente se levantou e falou assim: olha, eu estou indo, hein, rei, fica aí que eu estou indo. Não. Ele tinha noção, irmão Jennifer, que ele era alguém que estava sob autoridade. E alguém que está sob autoridade precisa seguir essa autoridade. E Deus é tão bom que Deus move o coração de Artaxerxes, que permite que ele vá. Isso é muito importante, irmãos. Depois, quando ele chega àquele lugar, a Bíblia nos fala que ele chega só. Ele e o seu cavalo, chegam ali. Ele reúne então os judeus todos, os sacerdotes, os nobres, os magistrados. E ele convoca aquele povo para aquela obra. Ele fala: olha, aconteceu assim, assim, assim comigo. Eu recebi essa notícia e senti no meu coração, orei ao Senhor e estou aqui. E eu estou aqui para convocar vocês a participarem dessa obra comigo. Eu fico imaginando, acho que aqueles homens olharam assim para ele: meu Deus, viram um Deus purinho nele. Porque, gente, você está ali naquela situação e chega alguém há mais de 100 anos, outras gerações antes de você vivendo aquilo, e de repente chega um homem e fala: ó, eu estou aqui porque eu quero reconstruir isso, eu quero que vocês me ajudem. Só podia ser de Deus mesmo. Só podia ser Deus chamando Neemias, porque as pessoas aceitaram a palavra de Neemias. É o que diz a Bíblia. Eles podiam rejeitar, eles podiam falar: não, a gente não quer, a gente está aqui um tempão, a gente não conseguiu nada, a gente não tem nada aqui. Mas não, parece-me que eles estavam como um rebanho sem pastor. Eles estavam perdidos, eles não tinham uma liderança que os levasse a uma consciência de reconstrução. Então, quando essa liderança chega da parte de Deus, eles abraçam: ai, graças a Deus, chegou alguém para nos ajudar. Porque a coisa estava toda desandada, a coisa estava toda perdida, e esse homem chegou. Parecia que aquilo era resposta já de oração, pelo que a narrativa nos mostra. E eles aceitaram. E naquele momento, houve o que vai sempre haver: quem criticasse. Quem criticou, irmã Jennifer? Isso, Sanbalate, Tobias, Gesem. Eles começaram a falar o quê? Não, mas esse homem é doido, o que esse homem está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo? Eles nem eram do povo que estava lá, mas eles eram vizinhos. Eles ouviram falar da intenção de Neemias e começaram a crítica. Irmão, nunca vai faltar alguém para criticar o trabalho que Deus te deu. Sempre haverá os críticos. E não estou falando de uma crítica boa, não, de crítica destrutiva mesmo, daquela que é para arrasar você, para dizer que você não é escolhido coisa nenhuma, que isso é coisa da sua cabeça, que isso é balela, que isso é conversa fiada, que você deve ter sonhado demais, comeu muito, sonhou, estava com a barriga pesada, sonhou. Sempre vai ter gente para dizer para você que você não é chamado para aquilo que Deus te colocou. Foi assim com o Neemias, vai ser assim com você? Não é verdade? Então aqueles homens começaram a murmurar: não, isso não pode acontecer, não tem nada a ver. Para que reconstruir? Mas na verdade, eles não queriam de jeito nenhum que aqueles irmãos ali, os judeus, os que estavam ali,
né, do pós-cativeiro, que voltaram do exílio, reconstruíssem, reedificassem os muros. Porque muro, irmãos, tem um significado muito forte na Bíblia. Os muros significam proteção, significam fortaleza, significam separação. Então, uma cidade, quando era edificada naquele tempo, ela tinha que ser cercada por muros, Ruth. Porque os muros, eles tinham mais ou menos de largura mais de 8 metros. E tinha uma altura enorme. Para quê? Para que quando o inimigo chegasse, ele topasse com o muro. Vê que até hoje, quem vai visitar castelos lá na Europa, não sei se o Júnior já teve a oportunidade com a Eni, você vai visitar os castelos lá, todos eles têm um muro. E geralmente tem água em volta também. Né? Eles deixavam uma parte com água também para quê? Para dificultar ainda mais a entrada dos inimigos naquelas fortificações. E quem já foi a Jerusalém aqui, eu nunca fui, mas eu sei que irmãos aqui que já foram, sabem do que eu estou falando. Jerusalém era uma cidade que tinha 12 portas. Cada porta dela tinha uma finalidade. A gente tinha porta das ovelhas, tinha porta disso, porta daquilo. Para quê? Para a entrada de comércio, para a entrada e saída dos pastores com as suas ovelhas, para a entrada e saída de outra porta dos peixes, os pescadores entravam por aquela porta. E eram 12 portas. Muito interessante isso, né? Mas isso é uma outra história que a gente pode pregar numa outra ocasião. Mas nesse momento, quando então ele fala que ele quer reconstruir, já vem a crítica, né? Vocês podem acompanhar no texto que a crítica vai aparecer. E aí, além disso, o que acontece? Neemias deu ouvido à crítica? Não. Ele continuou exaltando o nome do Senhor. E ele falou: olha, eu não tenho tempo a perder com isso não, eu tenho uma obra para fazer, você me dá licença? Você pode ficar aí com a sua crítica, porque a obra que eu tenho para fazer, quem me chamou foi o meu Senhor. E eu não vou perder tempo com a sua crítica, com a sua mentira, com a sua invenção, com a sua inveja, com o seu olhar altivo. Eu vou cuidar das coisas do meu Deus. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que cuidar das coisas de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém? Então Neemias agiu dessa forma, e eu aprendo isso com ele. No versículo 19 do capítulo 2, então a gente vai ver isso aí, ó. Quero que vocês venham comigo. Olha o que Neemias fala. No versículo 19, ele diz assim: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam, zombaram de nós, desprezaram e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Quando eles começam a construir o muro, quando eles começam e eles percebem que o muro está subindo, né? O povo está trabalhando. E é interessante que cada um vai ocupar uma porta daquela, um espaço daquele. Tantos metros, a família tal, da descendência tal, do fulano de tal, da cidade tal, vai reconstruindo. E mais, aí ele divide o povo e bota igual a formiguinha, Beth. Cada um para poder construir alguma coisa, cada um para edificar, e as brechas do Carmo vão desaparecendo, e o muro começa a tomar forma de novo. E aí quando esse pessoal aqui vê aquilo, mas esse pessoal pira. Meu Deus, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? A coisa está acontecendo, o que levou anos sem acontecer, está acontecendo diante dos nossos olhos. E a palavra de Deus diz que ele continuou essa obra com o povo e eles não pararam. Mas aí o que acontece? Lá no versículo 1, né, do capítulo 3, mostra aí a distribuição. Olha aí, ó. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Sacerdote foi o primeiro que começou. Você acha que foi o pequenininho lá que começou primeiro? Não, começou lá do líder religioso, está ali, ó. Vai trabalhar, meu filho, você também tem que construir muro. Aqui todo mundo é pedreiro agora. Nobre, magistrado, é assim que Deus trabalha. Não tem grandão nem pequenininho, é todo mundo com a mão na massa, trabalhando de pedreiro na casa de Deus, trabalhando para edificar muros. Vocês estão entendendo, irmãos, o mistério disso? Quando o povo se une, Fátima, com um propósito só, com um coração só, com um propósito só, sem nível intelectual, sem nível social, sem nível econômico, com o propósito de estabelecer o reino de Deus, o Senhor opera. O Senhor opera. Eu não aprendi isso aqui lendo esse texto ontem, não.
Eu aprendi isso aqui na Igreja Vitória. Porque quando eu cheguei para me reunir na Igreja Vitória, lá no Salão do Horto, eu olhava aquele povo e falava, gente, o povo aqui não tem desfile de moda. Está todo mundo vestido simples, todo mundo se abraçando, todo mundo, né, festejando, celebrando. E irmã Valtir falava assim, ó, aqui não tem doutor, não tem... Aqui, se chegar um doutor, quem vai ensinar para ele é Dolores. Lembra, Dolores, quem falava isso? Quem vai ensinar é Dolores, quem vai ensinar é Odilon, quem vai ensinar é o fulano. Por quê? Porque na igreja, na casa do Pai, não tem título, irmão. Não tem título. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, porque não é isso que você tem ouvido por aí, não. Não é isso que a gente tem ouvido por aí, não. O que a gente tem ouvido por aí são pessoas segmentando o reino de Deus por causa de classe econômica, tratando os irmãos mais humildes de forma diferenciada, porque são mais pobres, porque não tem dízimo alto para dar. Essa que é a verdade do reino de Deus. Infelizmente, reino dos homens, né? Porque reino de Deus não é isso. É o que a gente tem visto por aí. Aqui o que a gente vê é um povo unido num só propósito: reconstruir muro. Então os sacerdotes começam a trabalhar. Ah não, eu sou da classe sacerdotal, eu sou do louvor, né? Então eu não posso lavar o banheiro, né? Porque eu sou do louvor, minhas mãos são para tocar, finas e lindas para tocar o teclado. Não tem disso não. No reino de Deus você tem que levar a privada, tem que limpar o banheiro, tem que varrer o chão se for preciso, tem que fazer o que todo mundo tem que fazer. Porque o chamado era urgente. Não era tempo de escolher o que fazer. Ah não, não quero carregar essa maceira aqui não, não quero pegar esse tijolo aqui não, não quero pegar essa pedra aqui não, porque nossa, eu sou tão linda, né? Como é que eu vou fazer isso? No reino de Deus não tem isso não. Quando o bicho está pegando, irmãos, quando a coisa está feia, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar, fazer o que o Senhor nos manda fazer. Então começa aqui pelos sacerdotes. Aí foi, ó, todo o capítulo 3 vai passando, você vai vendo a porta tal, a porta aí, termina lá, ó, a porta dos cavalos. Sacerdote de novo, fazendo reparo. E os homens trabalharam, hein? Os homens trabalharam. Aí, olha bem, capítulo 4. Aí começa de novo os inimigos se levantarem. Mas o que eu aprendo com a postura dos inimigos? Olha o que eles fazem. Eles se opuseram, eles desprezaram, eles escarneceram e se indignaram. Está lá, ó. Primeiro versículo do capítulo 4. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? O homem ficou indignado, porque ele viu que as pessoas estavam trabalhando, ele viu que as pessoas estavam conseguindo fazer o que anos não estava sendo feito, e sob a liderança de Neemias. Então eles piraram, né? Como diz o pessoal, né, na gíria, piraram. Então eles entraram, né, em surto. Começa, meu Deus, daqui a pouco de novo eles estão aí, né, sacrificando ao seu Deus. E eles não queriam isso. Eles não queriam restauração desse muro. E segue aqui. Tobias vem e fala também, ó, que estava, ó, ao seu lado, completou. Olha o que ele disse: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Aí, diante dessa crítica, de novo entra a figura de Neemias e ora ao Senhor. Ele percebe que a inveja é tão grande, é tão avassaladora, que essas palavras podem de alguma forma atingir algumas pessoas que estão ali naquele trabalho. É sempre assim, né? Quando você não está fazendo nada, ninguém te critica. Quando você começa a fazer alguma coisa no reino de Deus, aí começa a vir crítica. Crítica por quê? Porque geralmente quem te critica, quem fala de você, não sabe do que você passou para chegar até ali. Não imagina quantas taças de vinho você teve que provar do rei antes de liderar o povo. Não imagina que você, por algum momento, pode ter sentido um pouquinho de medo, porque teve que provar dessa taça, e quem sabe ela estaria envenenada mesmo, e você sucumbiria ali na frente de todos. Essa é a verdade. Quem te vê hoje, não viu lá atrás. Não viu tudo que você passou. E por isso muitas vezes te critica. Ou também te critica porque é mau, porque não quer o seu bem,
porque não quer o bem da casa de Deus, do povo de Deus. Irmãos, não pensemos que a gente não está cercado, a gente está cercado de pessoas. E nem todos nos querem bem, infelizmente. Nossa luta não é contra carne e sangue. Naquele episódio, ele era contra carne e sangue, por quê? Porque eles tinham interesse no território, eles não queriam que Jerusalém fosse reerguida. Mas a nossa luta é constante. E a Bíblia fala que as nossas armas são espirituais. E uma das nossas armas é a oração. A fé é o escudo, mas a oração é uma arma poderosa. Por quê? Porque a oração é bater na porta do Senhor, pedir ao Senhor. E o próprio Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Então nós temos uma promessa, nós temos uma ação acompanhada de uma promessa de Deus. Então quando você ora, você não pensa que a sua oração não vai ser ouvida, não, porque ela vai ser ouvida. O Senhor vai responder. Ele tem um tempo para isso, Ele tem um objetivo com a sua oração, com aquilo que você tem pedido a Ele. Ele vai te ouvir. Como ouviu Neemias aqui? Então Neemias ora de novo. E ele fala assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues suas maldades, pois provocar a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, podem desprezar, podem zombar, podem falar, podem dizer que não vai dar de jeito nenhum, mas a gente chega até a metade. A gente chega até a metade. E o muro está ficando bonito. E o muro está sendo reconstruído. E Deus está com as suas mãos ali abençoando. E Neemias está crendo. E Neemias está com o povo ao lado do povo. Então, de novo, né? 3 espíritos de porco, né, irmãos? Misericórdia, né? Eita Jesus! Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Eles ficaram furiosos. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que a gente conhece muito hoje. Só que a gente conhece em inglês a expressão fake news. Eles fizeram fake news. É mais antigo do que imaginamos nós, né, Derones? O que eles tentaram espalhar? Vamos inventar uma notícia falsa aqui? Vamos inventar que Neemias está doido para ser rei. Está doido para se aparecer, para dizer que ele é o bom da história, que ele é o bonzão, que ele quer ser rei. Vamos inventar essa história, espalhar isso aí, para chegar até os ouvidos dele, para ele então parar com tudo, ficar com medo, né? Não, vou parar isso aqui porque, né, não é isso que está no meu coração. Ah, olha o que eles fizeram exatamente, olha o que eles fizeram, ó. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos. E aí, olha o que eles diziam: antes que descubram qualquer coisa, nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Então eles pensam: vamos destruir tudo. Vamos entrar lá e vamos, né? Vamos destruir tudo que eles estão fazendo. Mas quando eles viram que aquele pessoal ali não parava, porque eles não pararam, a Bíblia diz que eles faziam assim, ó, com uma mão eles seguravam uma lança e com a outra eles botavam lá um tijolo. Com uma mão uma lança e outro tijolo. Por quê? Porque eles vigiavam se o inimigo ia chegar e eles trabalhavam. Eles vigiavam e eles trabalhavam. Era um olho, como diz a expressão, é o olho do padre e outro na missa. Era um olho no que podia acontecer contra eles e o outro no trabalho, Lorena. E Deus ali com eles. Até que esses homens vieram com a tal fake news, dizendo que vamos fazer com que Neemias pense, né, que está todo mundo falando dele, que chegou já no ouvido do rei Artaxerxes, que ele quer pegar o domínio, que ele quer ser rei. E o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar isso e vai fazer isso chegar nos ouvidos deles. E aí eles fizeram isso, né? Viram que nada parava aquele povo, nada parava aquele povo, gente. O povo estava obstinado em reconstruir aquele muro. Aí eu pergunto, como é que um homem faz o povo ficar desse jeito?
Como é que um homem faz o povo ficar desse jeito, obstinado, querendo, se dedicando ao trabalho? Porque esse homem era ungido do Senhor, só podia ser. Ele era ungido de Deus. Deus tinha chamado ele para aquele negócio mesmo, irmã Jennifer. Não tinha outro, não era ele, era Neemias mesmo. Então o que eles fizeram? Eles enviaram então, né, essa notícia falsa. E aí o que Neemias fez? Neemias falou assim: isso é tudo mentira que vocês estão inventando. Isso é tudo conversa fiada. Isso aí vocês estão inventando para que eu pare a obra, para que eu abandone tudo, coloque meu rabinho entre as pernas e vá embora. E fique com medo. Neemias não cedeu. Neemias não cedeu. Não tem aquela fofoca que fizeram de você e que você até hoje muitas vezes é mal visto porque falaram de tal jeito que você acreditou que aquilo pudesse de fato ser verdade, e falaram mal de você e espalharam para fulano, chegou no ouvido do Derones e Derones ficou preocupado: meu Deus, o fulano, vamos lá saber, né, o que está acontecendo. Não tem isso que às vezes, aqui na Vitória nunca acontece não, acontece em todo lugar, irmãos, acontece em todo lugar. Nós não somos o alecrim dourado de Deus, não. Nós somos a igreja do Senhor e tem esses problemas também no nosso meio. Mas quando a mentira vem, contra a mentira só a verdade prevalece. Não tem jeito. Quando a mentira vem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que empunhar a arma da verdade, falar: não é isso. A verdade é essa, e a verdade prevalecerá. A verdade vai prevalecer, porque a verdade tem que prevalecer. Então a verdade prevaleceu na vida desse homem. E curioso, né? A gente pensa que notícia falsa é uma coisa de agora, né? É mais antiga do que se imagina. Muito mais antiga do que se imagina, né? Quantas pessoas usaram de mentira para conquistar coisas, até na Bíblia mesmo, né? A própria bênção de Jacó foi conquistada à base da mentira. E Deus só abençoou aquele homem depois que ele lutou com Deus. Porque uma coisa é ter bênção do pai dele, outra coisa é ter bênção de Deus. Uma coisa é Isaac botar a mão na cabeça dele e abençoar depois de um ardil tramado pela mãe dele. Outra coisa é esse homem guerrear com Deus, Derones, uma noite inteira num vale. E o anjo do Senhor tocar nele, Tião, e ele nunca mais ser o mesmo. E o nome dele ser mudado para Israel. Por quê? Porque se Jacó permanecesse Jacó, Deus não estaria com ele, não. De jeito nenhum. Porque o que ele conquistou foi na base da mentira. E Deus não tem parte com a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Deus não é pai de mentira. Deus não está na mentira. Então Deus só abençoou Jacó e fez dele Israel depois que ele lutou com o Senhor e disse: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me... E a bênção era o perdão de Deus. Ele estava buscando o perdão do Senhor para que ele seguisse na paz dele. Tanto que depois Deus fez uma reconciliação entre ele e seu irmão. Voltando para Neemias então. Os inimigos se iraram, os inimigos inventaram mentira, os inimigos enviaram até gente, se você lê a história toda, porque é muita coisa até o capítulo 6, enviaram até uma profetisa para profetizar para o bendito do Neemias. Mandaram uma mulher ir lá falar com ele assim: ó, vai lá no templo, entra no templo, que eu sou o Senhor teu Deus que te digo, vai lá e faz assim, assim, assim. Aí Neemias já estava, né, já era gato escaldado. Eu entrar no templo, um lugar onde só o sacerdote pode entrar? Não vou não. Porque se eu for lá e fizer isso, o povo vai se revoltar para mim dizendo que eu estou desobedecendo a lei de Deus. Pode ler lá o que está escrito. Neemias não vai. Repreende aquela falsa profeta, que tem um monte hoje, né? Profetizando da parte de todo mundo, menos da parte de Deus. E acabou a conversa. Não tem conversa com o falso profeta. Fica aí, porque se você está profetizando alguma coisa para mim que fere o que Deus estabeleceu como princípio, isso é falsa profecia. Aplique isso na sua vida até hoje. Se uma pessoa chega para você profetizando coisas, dizendo que é Deus que está falando, mas aquilo que ela está falando para você fere completamente aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, você esquece. Não vem da parte do Senhor, porque o que vem da parte de Deus segue a palavra de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. Amém? E por fim, irmãos, o que a gente pode aprender com o povo? Nós aprendemos com Neemias, nós aprendemos com os inimigos a não ouvir a voz dos inimigos,
né, a saber quais são as tramóias, as maracutaias deles para nos parar. E o que a gente aprende com o povo de Deus? Esse povo que está lá, desolado, entristecido, mas que agora está reconstruindo muros. O povo, primeiro, trabalha. O povo é incansável. O povo ouve a voz desse homem e vai trabalhar. O povo não rejeita o trabalho, não diz, não, a gente não quer fazer. A gente não vai fazer porque a gente não quer fazer. É muito difícil reconstruir muros. Não tem nenhum pedreiro aqui. Nós somos sacerdotes, nós estamos acostumados a servir na casa do Senhor. Nós estamos acostumados a seguir, né, a ritualística toda. É para isso que nós somos designados, né? Os nobres poderiam dizer o quê? Não, nós somos nobres. Nós somos da linhagem real. Pegar no pesado? De jeito nenhum. E os magistrados? Não, nós conhecemos a lei. Nós somos os homens da lei, nós estudamos, nós temos acesso aos textos, né? O que a gente vai fazer? Nós somos a parte acadêmica da coisa. O que a gente vai fazer? Não. A palavra de Deus diz que todos trabalharam nessa obra aqui. Todos, grandes e pequenos, nobres e não nobres, né? Todos trabalharam. O povo tinha ânimo, como eu li aqui para os irmãos. O povo guardou a cidade. Sob a ameaça de uma invasão desses inimigos, eles trabalharam, como eu já disse. Era uma espada numa mão e na outra mão o tijolo para ser colocado. Eles não pararam. Eles não pararam por causa dos ataques. Muito pelo contrário. Eles continuaram a obra. O povo também foi chamado a lembrar-se de Deus e obedeceu. A todo instante, Neemias os fazia se lembrar do Senhor e daquilo que o Senhor havia falado através dos seus profetas e através dos patriarcas. E eles ouviram a voz de Neemias. Eles não esqueceram que Deus estava com eles. O povo, na representação das mulheres, também foi se queixar e foi ouvido. O que aconteceu aqui nesse episódio, capítulo 5? Havia muita injustiça social. A pobreza que estava reinando ali, também naquele lugar, não era só em termos materiais do espaço físico que estava devastado, mas a justiça social também não havia chegado até ali. Havia muitos pobres, muitas pessoas que perderam tudo. Por quê? Porque tudo ficou, né, super onerado. Os juros eram altíssimos, chegavam a mais de 12%, de acordo com os estudiosos. As pessoas deviam tanto que começaram a entregar os seus filhos e as suas filhas como escravos. E quem é que estava escravizando? Os ricos de Israel estavam escravizando os pobres. E aí quando as mulheres se levantam, porque as mulheres se levantaram para fazer essa queixa. Olha o que diz aqui no capítulo 5, para a gente ir fechando. Ora, o povo, versículo 1, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. E as mulheres diziam: nós, nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. E outros: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Então Neemias fala assim: quando eu ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Ele ficou furioso. E ele disse assim: olha, fiz uma avaliação de tudo. Então repreendi os nobres e os oficiais, os ricos, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião entre eles, uma carral. Ele convocou uma igreja, uma carral, que tem o mesmo significado de eclesia. Ele chamou o povo todo para dar o sabão, para dar o recado dele. E ele falou assim: olha, na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês
estão vendendo seus próprios irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram então em silêncio, pois não tinham resposta. E ele prosseguiu: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos e dos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo para o povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Ele manda eles devolverem tudo. Terra, gado, gente, dinheiro. E fala: acabou a farra dos ricos aqui. Acabou a desigualdade aqui. Agora a justiça social que reina. Acabou a farra. Não tem quem tem mais, não tem quem tem menos. Todos vamos recomeçar a construir essa nação do zero. Isso significa que todos vamos ter os nossos filhos, o nosso dinheiro, o nosso gado, a nossa terra, para poder plantarmos e colhermos. Não existe possibilidade de reconstrução se não houver justiça, porque Deus é Deus de justiça. Deus é Deus que se ira diante da desigualdade social, diante das pessoas que morrem de fome, na miséria. Isso desagrada o coração do nosso Deus. Irmãos, aqui nós temos uma lição forte para os dias de hoje. Se como igreja nós não somos capazes de promover a justiça no nosso arraial, quem somos nós? Como você pode conviver com alguém do seu lado e sabendo que essa pessoa está passando fome? Isso não pode acontecer. E Deus então promove um ano do jubileu através de Neemias. O que era o ano do jubileu? De 50 em 50 anos. Deus convocava o seu povo, isso estava na lei. E dizia assim: as dívidas cessaram, vai todo mundo começar do zero. Isso era o ano do jubileu. Dê a você, dê à igreja em Vitória, que nós possamos dar uns aos outros um ano do jubileu, em que você ora para o seu irmão e perdoa o seu irmão. Fala assim: está tudo cancelado, acabou. Isso está na Bíblia, irmãos, e está lá no Velho Testamento. Aí você diz que o Deus do Velho Testamento é um Deus austero, é um Deus vingativo, é um Deus que mata. Não, o Deus do Velho Testamento é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, assim como o Deus do Novo Testamento. Olha o que Deus manda fazer aqui, através de Neemias. Manda perdoar a dívida de todo mundo, Fátima. Ninguém tem mais dívida. Como é que a gente vai cobrar imposto? Como é que o sujeito vai se reerguer financeiramente se ele está na miséria? Então é isso que acontece. O que eles falam? Qual é a resposta deles? Vocês acham que eles responderam mal? Não, a gente vai fazer isso não. O dinheiro está aqui no bolso, a gente está rico. Não. O que eles fizeram? O que ele diz aqui, ó. Versículo 12 do capítulo 5. Nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Pronto, acabou. Aí sim, aí a coisa começa a acontecer. E a palavra de Deus nos diz que em 52 dias, os muros estavam de pé. 52 dias foi feito o que não se fazia em mais de 100 anos. Ei, presta atenção nisso. Quanto tempo você está perdendo? Quanto tempo nós estamos perdendo? Deus quer te usar. Deus quer me usar. Deus quer nos usar como igreja. Não fique preso ao passado. Não é verdade? O passado deles, irmãos, era cativeiro, era dor, era sofrimento. Quando eles decidiram viver novamente, quando eles decidiram ser de novo uma nação, quando eles decidiram se arrepender, porque depois o que vai acontecer aqui na sequência é lindo. O povo passa por um censo, né? Ele conta
Quantas famílias estão ali? Resgata a identidade do povo, né? Pega o sobrenome deles. Ó, você é do fulano de tal, você é da família tal. E ele vai fazendo isso, Neemias, sendo usado por Deus. Depois ele promove uma festa, a festa dos tabernáculos, que há muito não se fazia. Depois ele vai lá e conclama o povo ao arrependimento, manda Esdras ler toda a lei diante do povo. E Esdras chega lá com a escritura e lê tudo, ó, é isso, isso, isso. E vai fazendo o povo lembrar de tudo que Deus havia ordenado. E aí é só bênção. E aí é só bênção. Israel então volta a ser uma nação na presença do seu Deus. E todas as portas, irmã Laura, está aqui no texto também, são reconstruídas, as portas que foram queimadas. E o muro então, de novo, cerca aquela cidade. E os inimigos veem aquilo tudo e se assustam. A Bíblia fala que eles ficam atemorizados, porque a mão do Senhor era com Neemias. A mão do Senhor é contigo, meu irmão. A mão do Senhor é conosco. Não pense que não tem jeito para a igreja de Vitória. Ah, não tem jeito. Eu já vi tanta coisa aqui, e agora, olha como é que está. Está faltando isso, está faltando aquilo. A gente fica assim, né? Está faltando não sei o quê. Irmãos, Deus é um Deus tão forte, tão poderoso. Ele é um Deus tão lindo. Ele pode fazer em 52 dias aquilo que 100 anos não foi feito. Porque Ele é Deus. E quando um homem, uma mulher, quando alguém se humilha na presença dEle e ora, e clama, e se arrepende, e diz: Senhor, eu estou aqui, me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor sabe fazer. Eu não tenho muito estudo não, Senhor, eu não tenho muita competência. O que eu sei fazer é isso. Eu sou copeiro do rei. Eu provo vinhos para Ele, eu provo bebidas para que Ele não se envenene. Eu trabalho na cozinha dEle, eu trabalho ali servindo esse rei. Mas eu estou indo lá, Senhor, eu estou indo lá no Teu nome, eu estou indo lá no nome do Deus de Israel, do Deus poderoso, do Deus que pode fazer. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Do Deus que pode fazer tudo, do Deus que pode fazer muito mais. O grande problema, irmãos, é que nós não queremos nos arrepender. O grande problema é que muitas vezes nós não encontramos o caminho do arrependimento, o caminho da confissão, o caminho do perdão. E Deus hoje nos chama ao caminho do arrependimento, ao caminho da confissão, ao caminho do perdão, ao caminho da justiça e da equidade, o caminho de restabelecimento dos princípios que Ele estabeleceu para o seu povo. Quantos abriram mão desse princípio? Quantos abrem mão desses princípios? Abrem mão de entender o que era igreja. Abrem mão de entender o que é estar na presença de Deus, servindo ao Senhor com interesse e com pureza de coração. Ah, irmãos, Deus nos chama nessa noite para um concerto com Ele. Deus nos chama nessa noite como pedreiros na sua obra, para reconstruirmos muros, brechas que foram abertas nas nossas casas, nossas famílias. Nós deixamos essas brechas e o inimigo entrou e sitiou e tomou posse. Mas Deus fala assim: olha, é tempo de reconstruir, é tempo de reedificar. Não ligue para as falas dos inimigos, não ligue para as fake news, né? Não ligue para a inveja, não ligue para a conversa fiada, a fofoca, não liga para isso não. Olha para mim. Fui eu que te chamei para essa obra, Rogério. Fui eu que te chamei para essa obra, Derones. Fui eu que te chamei para essa obra, Eli. Fui eu que te chamei, Jennifer, para essa obra, Dudu. Tá difícil, tá? Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena cada minuto que você se dedicou na reconstrução desse templo. Vai valer a pena cada minuto que você deixou de gozar de algum benefício da vida para poder estar aqui, ajudando a reedificar esse muro. O muro do cuidado, o muro da proteção, o muro, né, do rebanho, do pastoreio, do cuidado para com o povo. Essa palavra, irmãos, que eu queria deixar para a igreja essa noite.
nós aprendemos com Neemias. Nós aprendemos com esses homens do Velho Testamento. Aprendemos com homens que lutaram no seu tempo contra armas e povos poderosos. Gente que todos temiam. Gente que todos olhavam e diziam: esses são terríveis. Mas Deus, na sua eterna e infinita misericórdia, se revelou a homens simples como eu e como você. E Ele usou esses homens e essas mulheres para fazer uma diferença tão grande no meio do seu povo, que eles foram capazes de mudar a história do seu povo. Neemias, um simples copeiro do rei, mudou a história de Israel. Amém? Deus seja louvado.